Amém. Já vamos orar. Deixa eu falar com você, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, há uma história do rei Saul. O rei Saul, ele foi escolhido por Deus, quando Deus permitiu que se instaurasse o sistema de reis em Israel, a monarquia. E o profeta Samuel, que era como se fosse o rei, o profeta, o juiz, ele pegou e consagrou Saul, por ordem de Deus. Saul era uma bênção. Mas muita gente começa a crescer e deixa o demônio entrar no coração. O pavão, a pessoa fica orgulhosa e tal, e acha que ela é tal. Não. Quanto mais você tiver de Deus, mais você deve ser humilde, para você poder então crescer mais na vida. Seja outro que louve você, não a sua própria boca. Mas mesmo assim, na sua presença, não é bem assim, não. O negócio é o Senhor. Aí o Senhor Deus deu uma missão para o Saul. E o Samuel disse para ele, olha, Deus mandou falar que ele prometeu que iria destruir o povo chamado de Agag. Está escrito isso aqui. Os amalequitas. Versículo, começa aqui no capítulo 15, versículo 1. E o Saul então foi fazer essa obra, mas só que o Agag passou a conversa nele e ele não cumpriu, que ele tinha que começar pelo rei, acabar com todo mundo, e não podia poupar nem as vacas nem as ovelhas. E por que Deus está virado? Porque quando ele levava Israel, ele não destruiu os amalequitas, mas um dia vai ser vingado. Os amalequitas vieram na covardia. Você sabe que sempre os valentes vão na frente, né? Atrás vão ficando as pessoas mais fracas. E eles vieram por trás e começaram a matar os que não podiam andar, nem podiam lutar. Mas uma covardia tremenda. Isso um dia ele vai chegar o dia dele. Aí o Saul disse, eu vou fazer. E o Samuel então foi acordado por Deus e que disse para ele o seguinte. E Saul, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, por quando deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, e toda noite se contristou, e toda noite clamou o Senhor. Samuel não foi dormir, ficou só orando. Deus, misericórdia. Porque quando Deus toma uma decisão, irmãos, ela é irreversível. E o Senhor Deus ficou aborrecidíssimo com Saul. E o Samuel tentou convencer o Senhor a perdoar o Saul. Mas o Saul é que tinha que buscar o perdão e não continuar na mentira. E ele já estava decidido a enganar o profeta Samuel. O Samuel ouviu a palavra, bom, quem sabe, né? Chegou lá, o homem está arrependido e Deus perdoa. Aí, ao invés de dormir de manhã cedo, foi lá encontrar o Saul. E diz assim, e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mentindo. Deus já tinha avisado Samuel. Irmãos, ainda que você mentiu até hoje, pare de mentir. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Está em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, porque é mentiroso e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. E a gente, principalmente com Deus, nós temos que ser muito mais honestos que seríamos qualquer pessoa. Abrir o coração, porque Deus sabe de tudo.
Deus conhece a intenção do nosso coração que ninguém conhece. Aí o Samuel vai com essa bajulação assim, falando. Então disse o Samuel no Saul, disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E o mugido das vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Aí o Samuel disse, espera, eu vou lhe dizer, eu te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse, fala. Aí ele começou a falar que ele era pequeno e tal, e chegou a ser rei. Versículo 15 agora. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, ainda continuou na mentira. Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, do proibido, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mentindo, querendo enganar. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ficar lutando com palavras aí, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. E aí acabou a vida do Saul, com esse decreto divino. Deus não quer fazer isso comigo nem com você. Deus quer que nós andemos na presença dEle, para que Ele possa nos libertar completamente e fazer de nós o que Ele planejou. Cada um de nós que veio ao mundo não veio inferior nem superior a ninguém. Nós temos a mesma oportunidade. Se alguém sabe cantar bem, o outro sabe fazer o instrumento para o outro que toca bem tocar, e por aí afora vai. E todo mundo tem a sua atividade. E ninguém deve considerar-se melhor do que o outro. Infelizmente se consideram algumas pessoas melhor do que as outras. Uma vez um dentista amigo de um jogador muito famoso, eu não vou dar o nome dele, está ganhando muito dinheiro. Pois é, você não sabe quantas vezes me acordaram, eu morava na cidade do interior, para poder ir tratar do dente de uma pessoa que não conseguia dormir. E eu acordava, me arrumava, ia lá, fazia o que tinha que fazer, a pessoa ia para casa e dormia. Eu nunca fui reconhecido em nada, mas o outro, só porque faz gol, ganha milhões de dinheiro. O que ele ganha no mês, eu nunca ganhei na vida toda. Olha como é que o mundo é errado, só porque ele sabe fazer gol. Imagine se fosse ele que acha que está certo, que estivesse lá e eu tratei do dente dele, às vezes com um hálito muito fétido, mas nunca reclamei, está tratando ali jeitinho para poder tirar a dor da pessoa, e nunca me reconheceram. Existem essas diferenças no mundo. Vamos fazer a vontade de Deus, considerar todo mundo igual, lutar para que eles conheçam a Jesus, orar para que eles sejam abençoados, como hoje vamos orar aqui, tá bom?